A ficção científica brasileira tem umas ideias simplesmente fascinantes. Uma delas é o amazofuturismo, e dentro dele um conceito poderoso, a Cyberamazônia. A ideia básica é que a floresta amazônica não é só um monte de árvores, mas uma entidade ativa, quase consciente. Parece pura fantasia, né? Mas olha, a ciência por trás disso talvez seja ainda mais estranha e maravilhosa que a própria ficção. Vamos pensar um pouco nisso. Imagina só, e se toda aquela imensidão verde da Amazônia, com seus milhões e milhões de seres vivos, estivesse toda conectada, gerando uma espécie de consciência coletiva? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Uma viagem que começa na imaginação, mas que vai parar em descobertas científicas de cair o queixo. Essa ideia aí, a grande consciência verde, vem do universo literário do Rogério Pietro. Pensa numa entidade, quase divina mesmo, onde fungos, raízes, tudo isso forma uma mente única, ali, debaixo da terra. E é justamente a partir dessa sementinha da ficção que a gente vai começar a cavar uma realidade biológica que, olha, tá literalmente sobre os nossos pés. Então vamos lá para a nossa primeira parte, uma floresta que pensa. Será que isso é só coisa de livro mesmo? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada na infraestrutura, na biologia que poderia, quem sabe, dar suporte a uma ideia dessas. E o nome disso, rede de micélio. E olha, isso aqui não é ficção, tá? É um sistema biológico real gigantesco. É formado por uma teia de filamentos de fungos, que a gente chama de hifas, que se espalham por todo o solo. É essa rede que serve de base para a famosa internet das florestas. E essa comparação com a internet, ela é muito, muito boa. Pensa bem, a nossa internet conecta computadores para trocar dados, certo? Já a rede de micélio conecta as plantas para transportar algo, nossa, muito mais fundamental. A gente está falando dos tijolinhos da vida mesmo. E é exatamente aqui que a gente sai um pouco da ficção e entra de cabeça na ciência comprovada. Bom, vamos então para a nossa segunda parte para entender como essa World Wide Web da vida real funciona. Porque, veja bem, não é só uma metáfora bonita. É um sistema real de troca, de comunicação, que os cientistas já conseguiram mapear e já comprovaram que existe e funciona. E muito do que a gente sabe sobre isso hoje se deve ao trabalho de uma pioneira, a ecologista Suzane Simard. Lá nos anos 90, ela teve uma sacada genial, usar isótopos de carbono para meio que rastrear o caminho dos nutrientes. E o que ela descobriu mudou tudo. Ela provou que as árvores não estão só competindo entre si, elas cooperam, e cooperam usando essa rede subterrânea. E olha só o que está sendo trucado nessa rede. Não é pouca coisa não, a gente está falando de carbono, de nutrientes vitais como fósforo e nitrogênio, de água e talvez o mais incrível de tudo, alertas químicos. É isso mesmo, uma planta que está sendo atacada por uma praga consegue avisar as vizinhas pela rede para que elas se preparem para se defender. É uma comunicação bioquímica real acontecendo o tempo todo. Isso leva a gente para a terceira parte, e é aqui que a ciência fica ainda mais provocadora. Ok, a gente já sabe que a rede transporta matéria, transporta mensagens químicas, mas e se ela também pudesse transportar eletricidade? Então a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Tudo isso é só um tipo de encanamento biológico super eficiente que distribui recursos e pronto? Ou será que é algo mais? Algo que começa a parecer, sei lá, um sistema nervoso bem primitivo? E é aí que entra o trabalho de outro pesquisador, o Andrew Adamatsky. O que ele fez foi basicamente espetar eletrodos nessas redes de micélio para ver o que acontecia. E o que ele encontrou foi impressionante. Ele detectou picos de atividade elétrica, os tais spikes, que não eram aleatórios. Eram ritmados, organizados e o mais maluco, eles se parecem muito com os sinais que os nossos neurônios usam para conversar entre si. A consequência disso é fascinante. O micélio poderia não ser só um cano, mas também um fio, um cabo biológico. Já fizeram testes em laboratório que mostraram isso. Eles dão um estímulo numa planta e, quase que na mesma hora, observam uma resposta elétrica em outra planta ali do lado que só estava conectada por essa rede de fungos. Mas calma lá, é super importante a gente ter um pé no freio aqui. Como os próprios cientistas dizem, só porque tem sinal elétrico não quer dizer que tem pensamento ou uma comunicação com intenção. Pode ser simplesmente um reflexo de outras coisas que estão acontecendo ali, na fisiologia da planta e do fungo. Essa área de pesquisa ainda está engatinhando, e o debate na comunidade científica é bem grande.
E agora, para fechar, na nossa quarta e última parte, vamos amarrar todas essas pontas. Como é que essa ciência toda, tanto a que já está abatido o martelo, quanto a que ainda está sendo debatida, serve de combustível para a ficção visionária da Cyberamazônia? Olha, essa tela aqui resume perfeitamente o nosso caminho até agora. A gente partiu de um fato científico, sólido. A rede de fungos existe e funciona. Depois, a gente adicionou aquele potencial super intrigante da atividade elétrica. E aí vem o pulo do gato da ficção científica. Ela imagina o que aconteceria se toda essa complexidade chegasse num outro nível, o nível da consciência. Então, no fim das contas, o conceito de Cyberamazônia não é tirado do nada, sabe? Ele se apoia em coisas que realmente acontecem na natureza e leva elas um passo adiante. A ficção não está inventando uma floresta mágica, ela está, na verdade, escutando os sussurros que a própria biologia está começando a ouvir e imaginando a floresta como uma inteligência gigantesca, distribuída, que sempre esteve ali, só esperando a gente começar a entender. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se essa rede super complexa, que leva de tudo, matéria, sinais químicos, quem sabe até eletricidade, existe debaixo do solo do mundo inteiro, o que isso significa? Talvez a busca por outras inteligências não precise olhar só lá para cima, para as estrelas. Talvez seja só preciso olhar para baixo, para o chão que a gente pisa todo dia.